Bom dia, nono ano. Então, galera, hoje nós vamos começar a falar aí sobre continente europeu. O continente europeu, ele, assim, talvez seja o continente mais protagonista da história humana. Claro que, segundo relatos históricos, a civilização humana não teria começado ali, mas se a gente for parar para ver, vários dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade tiveram centro na Europa. A Revolução Industrial, as duas guerras mundiais, a Guerra Fria teve como epicentro, teve como principal palco de disputa a Europa, porque havia uma divisão entre a Alemanha Ocidental e Oriental, e a Europa Ocidental sob influência dos Estados Unidos, e a Europa Oriental sob influência soviética. Então, é claro que a gente vai falar mais da história da Europa na próxima aula, mas é importante destacar o quão esse continente é importante para a história humana. E hoje nós vamos ter algumas noções aí sobre geografia da Europa. A Europa, ela é uma península, o que significa dizer que os dois únicos continentes, né, basicamente que tem um encontro por meio de terra, Europa e Ásia. Nos Montes Urais, ao sul tem o Mar Cáspio, é feita a divisão entre Europa e Ásia. E assim, alguns países estão divididos entre os dois continentes. Por exemplo, a Rússia, a antiga União Soviética, cerca de metade da Europa é da Rússia e um terço da Ásia pertence à Rússia também. Então, olha só, é o maior país do mundo e está dividido entre esses dois continentes. A Europa, ela tem atributos físicos, por exemplo, os rios, eles são muito importantes para a navegação. E aí o comércio se utiliza muito do transporte aquaviário. Então é um setor estratégico. É muito importante para o comércio europeu essa circulação aí de mercadorias pelos rios. O litoral é recortado, possui um litoral que não é reto, ele é mais ou menos assim, né? Ele é todo quebradinho e não, assim, por exemplo, não há uma continuidade em linha reta, né? Podemos falar assim. Os climas, eles variam, pode ser desde climas mais rigorosos, como por exemplo o norte dos países escandinavos, já próximo ao Polo Norte, assim como climas mais amenos. E também assim, o clima predominante na Europa Ocidental é o temperado, e até em outros países europeus. O clima temperado, as florestas temperadas, se constitui num único clima que possui as 4 estações do ano bem definidas. Vocês já devem estar acostumados a ouvir falar de outono, verão, inverno, primavera, mas o único lugar onde acontece de fato essas 4 estações são nas florestas temperadas, são nas regiões temperadas. E aí também, por exemplo, o inverno é muito rigoroso, o verão é muito rigoroso também, né, muito quente. Então, à medida que nós temos latitudes maiores, nós temos uma temperatura menor. E à medida que se aproxima do Equador, por exemplo, o Mediterrâneo, o clima mediterrâneo, próximo. Eu tô aqui eu tive um probleminha aqui na conexão, tá, galera? Caiu, mas está retornando. Então, assim, o clima mais próximo que nós temos no Brasil é o Mediterrâneo, né? O clima mais próximo que nós temos do clima do Brasil, quer dizer, que está ali entre Portugal e Espanha. O clima mediterrâneo, ele é bem... Por exemplo, o verão ele é muito quente, o inverno ele não é tão rigoroso quanto em alguns outros países, como Inglaterra e Alemanha, mas há, assim, temperaturas ali que batem entre 5 e 0 graus Celsius, uma temperatura ou outra negativa, mas nada tão rigoroso. Então é o que nós temos de mais próximo, assim como a floresta mediterrânea. Então a Europa, apesar de ser o menor dos continentes, ela possui uma variedade muito grande de aspectos naturais. Temos os Alpes. Os Alpes são dobramentos modernos
que fica ali entre a Alemanha, a Suíça, né, e outros países da Europa. Então, são as cadeias montanhosas de lá, assim como aqui nós temos os Andes, ali na Bolívia, Chile, Equador, Peru. Ali lá eles têm os Alpes. Os Alpes, já ouviram falar dos Alpes suíços? Então, é a cadeia montanhosa deles. Então, há vários atributos. E politicamente, vamos começar a estudar a Europa na próxima aula, que aí eu vou falar um pouco da Revolução Industrial, falar das duas guerras. Vocês já estudaram um pouco de guerras mundiais, mas vão entender o papel da Europa nesse epicentro que foi a guerra e entender assim o porquê que esse continente ainda é tão influente, até economicamente. O euro hoje, ele é uma grande referência de moeda mundial. Surgiu na nova ordem mundial pós-Guerra Fria um novo ator econômico importante, um novo ator até político, que é a União Europeia. Então é assim, um bloco econômico que atingiu as maiores etapas de integração já vistas, né, de ter uma moeda própria. Claro que não são todos os países da Europa que adotam o euro. A Inglaterra mesmo, antes do Brexit, não adotava, continuava adotando a libra esterlina, que é uma moeda que historicamente vale muito. Mas isso aí, galera, é assunto para as próximas aulas, valeu? Eu não vou me aprofundar na questão econômica hoje, porque há uma aula específica para isso. E hoje foi assim para mostrar como que a geografia física da Europa varia. Como que, por exemplo, há vários países, assim, há muitos e muitos países. A Europa ela é dividida em leste europeu, né, em Europa Ocidental, em Escandinávia, e a gente vai estar aprofundando em seus aspectos humanos na próxima aula. Valeu, galera? Por hoje é só. Fiquem com Deus e se cuidem.